tudo bem com você? Eu sou a Nay e esse é o meu canal Pretinha Boys, onde a gente fala sobre planejamento por uma perspectiva mais afetiva, em busca de uma rotina mais suave, mais tranquila, para que a gente consiga alcançar nossos sonhos à medida que a gente vai vivendo a melhor vida possível. E hoje eu vim falar um pouco, né, sobre como a gente pode priorizar as tarefas, como fazer esse trabalho de priorização que às vezes é um pouco difícil, porque eu sei que todo mundo tem muitas atividades, muitas demandas, porque a gente sempre tem muitas atividades, muitas demandas, e pode ser que no meio do caos a gente sinta dificuldade, né, de fazer essa definição, estabelecer o que vem primeiro, o que vem depois ao longo dos dias e ao longo do dia. E aí a primeira coisa que a gente pode pensar, ou as três primeiras coisas que a gente pode pensar é o que é urgente, o que é importante e qual o impacto que essas tarefas provocam nas outras, a partir dessa sequência de priorização. O que é que tem na minha agenda, o que é que tem no meu dia que é urgente, que eu preciso resolver logo, e aí essa é a prioridade. E aí depois que eu resolver a urgência, o que é importante para fazer essa semana, que geralmente é aquilo que tem prazo também, ou aquilo que vai impactar em outras tarefas, ou em outras áreas da vida, ou em outras coisas da sua vida, na sua rotina. Então sempre é urgência, importância e impacto. O impacto por causa disso. Se eu fizer essa coisa, ela vai me ajudar a resolver outras, ou ela vai simplesmente resolver coisas que encerram outras demandas. Então, não adianta eu ficar gastando tempo com tarefas, com atividades, com distrações que não vão impactar na minha rotina de uma forma a resolver outras tarefas, outras demandas, né? Aí a gente pode trazer um pouquinho daquilo, o que de fato vai me ajudar a atingir essa meta dessa semana, ou a meta desse mês, ou resolver essa questão da minha rotina, da minha vida, das minhas tarefas, do meu trabalho, que eu vou gastar mais tempo com elas, ou eu vou gastar o meu tempo focado e vou ter mais resultado, que é aquele lance do 80-20, né? Geralmente a gente foca 20% do nosso tempo em algo que vai nos trazer 80% de resultado, mas na maioria das vezes a gente está ali se distraindo, né, 80% do nosso tempo com coisas que vão só trazer 20% do nosso resultado. Então isso não é muito eficiente, né, para a gente conseguir ir avançando nas nossas metas, nos nossos sonhos e até mesmo naquilo que a gente só precisa fazer mesmo para pagar os boletos. E aí depois desses três critérios, que são os primeiros que a gente precisa analisar e de um certo modo seria o método, a forma mais fácil, ali, mais prática de resolver isso. Tem uma lista de tarefas, tem essas áreas de responsabilidade, e aí eu vou analisar o que é urgente, que eu preciso fazer logo por conta de alguma coisa, porque senão alguma coisa vai acontecer. Aí depois disso, o que é importante que eu preciso fazer, que vai impactar nas outras coisas, que tem uma certa relevância, mas que não vai ter nenhum resultado crítico se eu colocar ele para amanhã ou para depois de eu resolver as urgências. E aí essas coisas importantes, né, dentro dessa outra lista que vai se formar, eu vou, a partir das que tem mais impacto nas outras, resolvendo. Então é uma prioridade por vez. Eu vou fazer uma lista de tarefas e a cada tempo eu vou definir qual é a minha prioridade para o momento. Depois que a gente utilizar esse critério, né, ou se não quiser usar esse critério, a gente pode também utilizar uma ferramenta que é muito falada, que é a matriz de impacto, a matriz de Eisenhower, que segue basicamente a mesma lógica, que seria, né, ter 4 quadrantes, vou tentar colocar aqui, ter 4 quadrantes de separação dessas tarefas, né? Vai ter o quadrante do que é urgente, o quadrante daquilo que pode ser planejado, ou seja, é importante, pode ficar um pouquinho para depois, o quadrante do que é delegável, né? Que é importante, mas que você pode pedir para outra pessoa fazer, e aquilo que não é
relevante, não é importante, não é urgente e que pode ser descartado. Então, urgente pode ser para depois, pode ser delegado e eu não preciso fazer, então não vai ter impacto nenhum na minha vida, eu posso simplesmente não fazer. E aí esse método, esses quadrantes, eles vão seguir vamos dizer, uma escala de cruzamento de urgência e importante. Então, é urgente e importante, está no primeiro quadrante da urgência, eu vou fazer logo. É importante, mas não é urgente, tá ali no planejável, né? No que vai ser feito para depois. Urgente, mas não é importante, fica ali no delegável. E não é urgente, não é importante, está nesse quadrante que vai ser excluído, que vai ser deixado para depois ou nem vai ser feito. E aí a gente tem um outro método que pode ser aplicado aí também, que chama Moscou, que ao invés de a gente ter uma matriz aí como a matriz de Eisenhower, que deixa eu ver, é urgente, é importante, mas não é urgente, mas não é importante. E aí eu queria fazer um adendo desse quadrante do delegável dentro da matriz de Eisenhower, ou simplesmente matriz de impacto, que eu prefiro falar desses quadrantes assim, do que fazer essa definição, né, o primeiro quadrante são coisas que são urgentes e importantes, o segundo não são urgentes, mas são importantes, o terceiro não são importantes, mas são urgentes. E aí, por isso eu vou delegar. Então quer dizer que a outra pessoa pode fazer uma coisa que não é tão importante, sabe? Aí eu começo a questionar um pouquinho essas definições, porque é uma coisa importante também, só que outra pessoa pode fazer. E às vezes melhor do que você. Então a coisa é importante, tem um grau tão relevante, mas não precisa dessa urgência toda e não precisa ser feita por você. A gente pode colocar uma outra camada de análise aí, sabe? Então é simplesmente o planejável. Eu posso colocar aqui para outros dias, né, no segundo quadrante. E o terceiro quadrante é algo que eu posso pedir para alguém fazer. É importante, não é urgente. E alguém pode fazer melhor do que eu, ou pode me ajudar ali, né, dividindo essa carga de demanda comigo. Isso se for possível, né? E aí, a gente pode usar também um outro método que chama método de Moscou, que a gente não vai pensar mais como uma matriz, mas sim ou como uma tabelinha, ou como uma tabela assim, né, ou como uma lista, ou até como um quadrinho que a gente tem colunas. E aí, posso colocar aqui também na imagenzinha, nós vamos separar, ainda nessa lógica do o que é mais importante, o que tem mais impacto e o que é mais urgente, até o que não é importante, não tem impacto e não é urgente. Então, Moscou vai ser uma sigla, né, das traduções de tenho que fazer, devo fazer, posso fazer e não preciso fazer. E aí, eu tenho que fazer de fato essa coisa urgente, ou essa coisa que é tão importante que se eu não fizer, alguma coisa vai acontecer. Se eu não pagar uma conta, se eu não fizer o relatório que o prazo é hoje, tem consequências para mim e para as outras pessoas que são muito críticas. Então é esse tenho que fazer, que é a primeira coluna, a primeira linha ali. O segundo, que é o devo fazer, que pode ter ali uma coisa mais suave, né? O devo fazer, eu preciso fazer. E aí, na segunda coluna, ou segunda linha, que é o devo fazer, é aquela coisa que eu preciso fazer por alguma questão, mas que se ela puder ficar para depois, se eu deixar ela para depois, nada crítico vai acontecer. Então esse devo fazer, que é alguma coisa que eu preciso fazer, tem um prazo, pode ter um prazo, né? Mas é algo que se eu não fizer agora, se eu não fizer hoje, nada crítico vai acontecer nem comigo, nem com outras pessoas, nem com os projetos, nem com a minha rotina. Então cai ali dentro daquilo que pode ser planejado, pode ser deixado para amanhã, de alguma forma pode ser encaixado em outro momento que não é o momento da urgência. É importante, tem um impacto, mas ele pode ser planejado para um outro momento. A terceira coluna, que é o do quero fazer, é algo que não tem essa urgência toda,
não tem esse impacto todo, eu não preciso necessariamente fazer aquilo, mas eu quero fazer por alguma coisa que vai me trazer de retorno, por algum valor que isso tem, por alguma importância para mim, que pode ser uma importância que não necessariamente realmente vai ser crítica, não vai impactar ninguém, mas pode ser uma coisa muito pessoal, ou algo que vai só trazer um plus para o projeto, um plus para a minha rotina. Isso quer dizer que isso pode ser dispensável, mas se ele for agregado, se essa tarefa for agregada, se ela for feita, só vai melhorar. Então, ali dentro do quero, pode ser quero fazer um passeio, quero ir almoçar num lugar. Eu preciso? Não preciso. É uma coisa que vai acontecer algo ruim se eu não for, se eu não fizer? Não, mas se eu fizer, eu vou ter um retorno. A mesma coisa é um hábito, a mesma coisa é algo diferente da minha rotina para me fazer bem. Eu penso que dentro dessa categoria tem coisas assim. Ou, por exemplo, dentro de um projeto. Terminei o projeto todo já, revisei, e aí eu posso fazer mais uma partezinha para deixar, tenho tempo e posso fazer mais uma partezinha para deixar aquele trabalho um pouquinho melhor. Eu preciso fazer aquilo? Não. Se eu não fizer, vai prejudicar? Não, mas se eu fizer, vai deixar melhor. Então, se eu tenho tempo, eu posso fazer. Se for algo que vai me trazer um benefício, né? Vai me fazer sentir bem. Se não, se for uma coisa ali, né, que eu vou estar me sobrecarregando, não precisa fazer de fato. E a última coluna, a última linha, é o do não preciso fazer mesmo. É algo que está ali, que não muda nada na vida, não acrescenta nada, né? Posso fazer, se fizer, não vai fazer nenhuma diferença, então eu posso simplesmente delegar. Então vocês podem ver que esses métodos geralmente separam as tarefas assim, desde o muito, muito importante e urgente até o com nenhuma importância, nenhuma urgência. Ali a gente tem no meio dos critérios coisas que são muito importantes e outras que eu posso fazer e traz algum benefício,esse também não muda nada se eu não fizer. E aí a Eisenhower, né, a matriz de impacto e esse método de Maslow, elas se parecem um pouquinho, mas com algumas nuances de diferença. E aí uma outra coisa que a gente pode colocar dentro desse momento de priorização é definir o que é importante para o dia. Na verdade, é olhar, além da não importante, mas olhou ali para as tarefas, fez essa seleção do que é urgente, do que é importante, do que eu vou alocar ali, do que eu posso delegar e do que eu simplesmente não preciso fazer. É legal, dia a dia, a gente fazer isso e definir qual é o destaque do dia. Ou qual é a coisa mais importante do dia para fazer. Então, pode ser essa coisa da urgência. E a urgência eu já resolvi. Então, vai ser ali as coisas que estão dentro do que é importante e que eu preciso resolver. E aí, esse destaque do dia vai ser a coisa mais importante que eu vou fazer nesse dia. Vai ser a minha prioridade. E aí, em algum momento desse dia, eu tenho que direcionar um foco para ela. Então, direcionando um foco pode ser no primeiro horário do dia, pode ser no meu momento de trabalho focado de tarde, ou no meio da manhã, ou pode ser, essa coisa importante pode ser ler um livro que eu vou fazer quando eu chegar em casa, depois do trabalho, ou depois da minha rotina de trabalho, eu vou fazer ali, né, depois de resolver algumas coisas à noite, eu vou separar uma hora de foco para ler esse livro. Então, não importa o momento, importa que você vai separar esse momento de foco para dedicar ao seu destaque do dia. E aí a gente pode utilizar outras ferramentas para auxiliar no foco, né? Desligar de rede social, ter uma playlist ali para te acompanhar nessa tarefa, encaixar isso junto de outra coisa que você vai fazer que vai transformar esse momento em algo mais confortável, algo mais prazeroso e que você consiga de fato se concentrar. Então a gente juntou aí algumas coisas, alguns conceitos de muitos métodos e de algumas leituras que eu já fiz, para a gente poder pensar nessa priorização como algo mais tranquilo, mais prático de fazer, sem ficar perdido, sem
ansiedade, sem angústia de chegar no final do dia, continuar com aquela lista de pendências sem resolver o que realmente a gente precisa resolver. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar com quem você acha que vai gostar também e deixar comentários e sugestões para próximos temas. Se você gosta desse tipo de abordagem aqui, mais dinâmica, né, que eu traga várias dicas sobre o mesmo assunto, coloca aqui embaixo e até o próximo vídeo.